Muito bem, amigos, estamos entrando no ar nessa segunda-feira, depois de finalizadas as semifinais do Campeonato Gaúcho, e a partir de agora, tudo nos leva a Porto Alegre. A partir de agora, tudo é Grenal. Minha companhia é o Alan Dias, aqui nessa segunda. Muito obrigado pela tua participação, Alan. Tudo bom, Eric? É um prazer estar aqui. Um abraço a todos. Vamos começar falando sobre o jogo do Inter, que começou no sábado. O Inter que precisava reverter esse resultado do primeiro jogo, 1-0, que tinha-se uma desculpa em cima do gramado, que me parece que ela foi convincente, porque o Internacional entrou em campo pelo Beira-Rio e o Miguel Ángel Ramírez, que tinha botado a culpa no gramado, convenceu. Não só superou e conseguiu fazer aquele placar com 2 golzinhos de diferença, como também aplicou uma goleada, e o Inter chega muito bem, eu imagino, para esse clássico Grenal. Na minha opinião, o Inter é o favorito para essa final do Gauchão. Desde antes eu achei que a história do gramado foi desculpa esfarrapada, foi falta de ânimo mesmo. E o que nós tínhamos comentado no programa anterior ao jogo, eu acreditava que assim que o Inter fizesse o primeiro, ia abrir a porteira do Juventude, porque o Inter está com um ataque rápido, joga em velocidade, então dentro de casa é muito forte. O Internacional vem com uma série, nos últimos 5 jogos, goleou 4. É bom lembrar que lá atrás o Inter perdeu para o Always Red, perdeu para o próprio Juventude, então eles vinham em uma certa instabilidade. Agora, com essa goleada, o que dá para dizer do Inter que chega? E lembrando que o Inter joga amanhã também com o Deportivo Táchira, na Venezuela, já viajou inclusive. O que dá para dizer desse Inter que chega para o Grenal? É um Inter confiante ou acho que essa sequência aí de derrotas para o Grêmio vai pesar um pouco? Não, eu acho que o Inter chega com confiança. Eu acredito que o retrospecto dos Grenais aí não vai influenciar muito, até porque é outro técnico, é outra maneira de jogar. Algumas peças ali ganharam confiança ao longo do tempo. E a questão aí da sequência das goleadas eu não vejo como surpresa. Não é um fato assim que chama atenção, porque ainda sigo na minha opinião de que Grêmio e Inter até o momento só pegaram adversários fracos. Então, diante das goleadas aí, era meio que uma obrigação dos times aplicarem um bom resultado. Mas eu vejo como agora vai ser o Inter vai pegar o seu adversário mais forte e o Grêmio vai pegar o adversário mais forte. Eu acho que eu tocou num ponto muito importante. Internacional e o Grêmio também ainda não enfrentaram adversários à altura, porque se esperava que o Olímpia fosse esse adversário e que se mostrou que, na verdade, o Olímpia é um dos mais fracos do grupo, na minha opinião. Agora esse jogo vai ser muito decisivo também para o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Até agora, o que dá para dizer sobre esse trabalho? Porque eu vejo um Inter com muito mais solução ofensiva, que quando tem a bola consegue criar jogadas com um pouco mais de facilidade, mas ainda tem um defeito na saída de bola. Isso pode acabar comprometendo ali na frente contra um adversário que tem um pouquinho mais de experiência, de catimba, de qualidade. Eu tenho certeza que se continuar essa dificuldade ali, essas falhas na saída de bola, vai dificultar, não é pode, vai. A hora que pegar um adversário ali mais forte, mais inteligente, mais rápido, vai acabar dando problema. Agora, do meio para frente, o Inter é fortíssimo. O trabalho que o Miguel vem fazendo realmente merece destaque, apesar de toda aquela dúvida que inclusive eu tinha de, não, vamos mudando de jogo a jogo, mas assim, ele está, me parece, alcançando um ponto bastante interessante. Ele erra e acerta ao mesmo tempo. Ele disse que vai continuar nesse mesmo modelo. Ele vai ir se adaptando conforme o adversário, mas ele falou sobre o ataque, porque o Thiago Galhardo vem sendo a opção, pelo menos para jogar ali por dentro, mas o Yuri Alberto ele não pode ficar no banco de reservas. Ele é muito bom jogador. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu queria a tua opinião sobre essa rodagem, porque me parece que o técnico não tem a confiança ainda para colocar. Ou ele mesmo disse que ele se adapta conforme que o adversário propõe,
Sei se tu concorda com essa ideia. Não, eu acho que tanto o Yuri quanto o Galhardo ali, os dois estão numa excelente fase, tanto faz um quanto o outro. Agora, o Yuri Alberto, ele tem um diferencial. Ele tem um diferencial. Sobre o Juventude, tu acha que o jogo foi fácil ou não foi tão fácil assim? Porque é bom lembrar que os 2 primeiros gols saíram a origem, um no contra-ataque do Inter fulminante, com esse avanço, essa condução de bola, e tinha apenas um marcador do Juventude quase que na linha intermediária. Então o Inter atacou com 2 jogadores com muita liberdade. E no segundo gol, na roubada de bola, isso é mais mérito do Inter ou demérito do time de Caxias? Não, eu acho que mérito do Inter, soube montar ali a estratégia, roubou a bola porque havia alguém para roubar, né? Então, o Juventude, eu entendi, ele tentou ser ofensivo, mas não tem como fazer frente ao Internacional, principalmente dentro do Beira-Rio. Vamos ver. O primeiro jogo é no Beira-Rio. Esse jogo da terça-feira contra o Deportivo Táchira. Faz alguma diferença esse jogo? Eu acho que não vai ser muito difícil também. Não, eu acho que vai manter a mesma série ali que vem acontecendo dentro da Libertadores. Não vai, nenhum dos times vai se destacar, trazer maior dificuldade nessa segunda rodada aí nos jogos de volta. Imagino até que o Inter se classificou como primeiro do grupo, com muita diferença para o segundo. Eu vejo, pelo menos. Mas nós vamos falar amanhã bastante sobre esse jogo Deportivo Táchira e Internacional. É um jogo que é o último antes do Grenal. O Grêmio entra em campo pela Copa Sul-Americana. Quem sabe esses jogos aí não... Acho que não faz muita diferença mesmo, né? Não vai afetar. Vamos ver. Grêmio e Caxias. O Caxias colocou mais sufoco, pelo menos eu acho, do que o Juventude colocou no Inter. O Caxias fez um jogo, os primeiros 20 minutos, muito equilibrado com o Grêmio e levou susto, principalmente por cima. Não, exato. Ali o Grêmio, o jogo do Caxias ali, ele destacou uma coisa que a gente vem falando aí há um bom tempo já, a dificuldade do Grêmio na bola aérea. Cruzou na área, um tendel, cruzou na área, existe sempre a chance do adversário marcar o gol. Então, e é por isso também que eu acho que o Inter é o favorito para ganhar o Gauchão. Tá? O Inter também apresenta falhas na defesa, mas as do Grêmio me parecem mais escancaradas. Tem o Juan ali que vem dando conta do recado, vem fazendo algumas boas partidas. O Jeromel é incontestável. Agora, cruzamento e falta na área... E que baita ponto. O Jeromel, que ontem completou 300 jogos com a camisa do Grêmio, é um jogador que, além de ser referência em campo, e para o grupo também, capitão do Grêmio, ele é muito acima da média, como zagueiro, como jogador. E o que fica claro é que o Grêmio, de fato, ele tem uma brecha nessa lateral esquerda e que ela é muito evidente, principalmente nesse último jogo contra o Caxias, por várias vezes. E na bola aérea também. O goleiro Breno acho que é um dos que mais se destaca desse time, não só na defesa. Porque se não fosse ele salvar um lance no segundo tempo do Caxias, o Grêmio poderia ter se... É que o Grêmio fez o seu papel no primeiro jogo, ter vencido o jogo. Talvez se tivesse empatado, o jogo da Arena teria sido muito mais complicado, eu imagino. Não, com certeza. Ia mudar totalmente o cenário ali. Agora o Grêmio, ele tem a dificuldade ali na lateral esquerda, tu pode ver, não é só o Cortez, o Diogo Barbosa também não dá conta. O ataque do Grêmio, ele está sendo bastante efetivo, mas está trazendo ali uma limitação também. A bola necessariamente, na maioria das vezes, ela precisa passar pelo Ferreira. Então o leque do Grêmio ele é muito menor do que o leque do Inter na condição de atacar. Claro, é Grenal, tudo pode mudar, mas enfim, eu vejo o Inter como favorito. Pode ser. Eu também vejo que o Inter ele tem uma continuidade aí no trabalho do Miguel, em contrapartida do Thiago Nunes, que chegou há pouco tempo. Talvez a pressão seja maior para o Inter, porque também tem esse repertório aí de derrotas para o Grêmio que fazem com que o Inter tenha um pouco mais de pressão, no caso de vencer o Grenal. Eu queria saber sobre o Grêmio escalado desse último jogo. Thiago Santos,
o Darlan e o Luiz Fernando, que me parece que tomou a vaga do Alisson, que estava em aberta, tinha uma vaga em aberta. O Thiago Nunes optou pelo Léo Pereira e agora trocou pelo Luiz Fernando. Eu queria saber a tua opinião sobre esses dois jogadores, o Darlan e o Matheus Henrique, que acabou até se chocando lá no primeiro gol, mas é um jogador importantíssimo. Sobre esses três no meio-campo do Grêmio. Não, o meio-campo do Grêmio ele tá bom dentro daquilo que o Thiago Nunes tem. Obviamente, possivelmente vai entrar ali o Jean-Pierre, assim que for possível, mas o Luiz Fernando, a imprensa da capital vem destacando bastante o futebol dele, eu já vejo com um certo, vamos mais devagarzinho, mas ainda não, eu vejo a dificuldade do Grêmio em sair nos contra-ataques rápidos. O Grêmio consegue o contra-ataque, mas ele não chega lá com a velocidade. Então, eu acho que ainda falta ali, tá meio devagar aquele meio-campo, precisa de maior agilidade e daí sim vai passar a ameaçar mais, a levar mais perigo para o adversário. Eu vi uma movimentação muito interessante do Diego Souza, que começa a sair um pouco mais da área. Não sei se o Diego Souza aguenta fazer isso contra adversários um pouco mais difíceis, mas de fato tu vê uma movimentação um pouco diferente do que o Renato fazia. O Ferreirinha, elogiado pelo Thiago Nunes e para mim, hoje, melhor jogador do time do Grêmio. O Ferreira, ele concentra essas jogadas no ataque, não sei se isso é de todo bom, tu depender unicamente do Ferreirinha, pelo um lado, para que as tuas jogadas ofensivas tenham a finalização, ou que elas terminem por esse jogador, mas de fato ele é muito diferenciado e no jogo contra o Caxias ele se mostrou ser assim, ser o jogador do desequilíbrio, que vai para o drible, vai para a individualidade, pode decidir uma partida, quem sabe o Grenal. Pode ser. Eu acho que o Grêmio um pouco ele está acostumado a servir alguém ali na esquerda. Vem já uma sequência, foi Pedro Rocha, foi PP, foi Cebolinha, agora é o Ferreira. Então, claro, pelo lado direito ali o Rafinha agora está surgindo, trazendo maior qualidade, mas antes o Grêmio era bastante limitado pelo lado direito, e ainda é. Então, eu acho que é natural os colegas tentar servir o atacante mais rápido, o atacante mais inteligente, o que pode trazer ali uma surpresa durante o avanço. Tem um ponto para mim que é muito claro. É um Grêmio que tem muita dificuldade de tirar essa bola por cima, seja cruzamento, seja bola parada, e em contrapartida tu tem o Internacional. No jogo contra o Juventude, o Rodinei jogou. Ele desencantou. Ele jogou muita bola. E ele é um jogador diferenciado. O Rafinha também é. E aí eu acho que as duas equipes estão muito bem servidas pela lateral direita. Só que o Internacional tem um ponto que, para mim, pode ser o grande fator positivo para o Miguel. O Inter faz gol de cabeça. O Cuesta, nessas últimas partidas, ele tem participado, eu acho que praticamente em todas as jogadas aéreas, menos quando não tem esse tempo para o zagueiro percorrer todo o gramado para chegar na área. Mas em escanteio, em bola parada, em que essa vinda do zagueiro, essa presença de área, ela é possível, o Inter leva larga vantagem sobre o Grêmio. Não, disparado. O jogo aéreo ali na área do Grêmio para esses clássicos aí vai ser para o torcedor roer a unha. Mas e daí corrige como? É com o goleiro que tem que sair? É com a marcação individual do setor defensivo do Grêmio? Eu acho que é o principal ponto de correção do Thiago Nunes. Não, eu acho que sim. O Thiago Nunes ele tem essa preferência pela marcação por área, mas ali dentro da área eu acho que ele precisa passar mais para o homem a homem, focar um pouquinho mais nesse sentido. A gente nota também, o Grêmio tem alguns jogadores baixos em relação aos atacantes adversários e esse pessoal ali vai marcar. Então fica fácil tu subir e superar alguém que é 10 centímetros mais baixo que você. Vai ser bem difícil. Nós estamos falando aqui sobre Grenal porque é uma semana em que o assunto vai ser esse.
essa comparação dos dois trabalhos. Isso é inevitável. Eu acho que esse Grenal ele coloca muito mais emoção, porque fazia algum tempo já que nós não vimos com dois trabalhos novos, dois trabalhos que começaram nessa atual temporada e dois trabalhos que se diferenciam muito. Aí eu chamo a atenção num ponto que tu trouxe aqui. O Internacional me parece que do meio para frente ele é superior ao Grêmio. Ele é bem superior ao Grêmio. Ele tem opções no ataque, diversas opções no ataque. Enquanto o Grêmio fica com Ferreirinha, o Maicon precisa jogar, o Matheus Henrique precisa jogar, porque senão o time não vai para frente. E detalhe, ainda o Inter não está com o Tyson jogando no gauchão. Não, exatamente. Do meio para frente ali, o Inter leva todas as vantagens em relação ao Grêmio. Tem velocidade, tem maior leque de jogadas, chega com mais rapidez, é mais decisivo. O Grêmio, eu noto também bastante a insegurança de alguns jogadores em querer bater a gol. Parece que sempre tentam passar, pode chutar, não, eu vou passar para o lado. O Inter já não sofre desse problema, o Inter é mais objetivo e rápido. Então vai ser muito difícil, eu acredito que vai sobrecarregar ali Jeromel, Thiago Santos, vai ser complicado, uma partidinha venenosa. Vai ser difícil. E são dois jogos. Tem algum peso tu jogar o segundo jogo na Arena, tu jogar o segundo jogo no Beira-Rio, na situação que estamos sem torcida? Isso faz alguma diferença dentro do campo? Ou para ti não faz a mínima diferença aí, não vai interferir muito? Não, eu acredito que agora tanto faz como tanto fez, não vai ter aquela pressão da torcida, não tem... Tem ali as caixas de som fazendo algum barulho, mas eu acredito que não muda nada. É sobre o peso do gauchão, porque se ouve muita coisa quando se começa a falar sobre Grenal, e principalmente essa coisa de que o Grenal ele abala o time que perde. Eu concordo com isso. Em alguns momentos nós chegamos a discutir sobre uma derrota no gauchão que pudesse começar a balançar o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Nisso eu já descartei. Eu acho que existiam dois fantasmas lá, um foi totalmente descartado, mas acho que esse fantasma aí ele não assusta tanto quanto era antes. Eu imagino que se o Inter chega a perder o gauchão, eu acho que esse trabalho vai continuar. Por quê? Porque já está mostrando resultado em campo. Me parece que o Inter hoje ele tem muito mais opções no ataque, no meio campo, já começa a se organizar da forma que o treinador quer. Mas tem um ponto, a decisão do Campeonato Gaúcho ela pesa assim. Qual que é o peso do Thiago Nunes que ainda não perdeu? Chegar agora, o Renato tinha essa história em vencer clássicos e com declarações provocativas ao Inter, inclusive em momentos que nem enfrentava o adversário com conquistas. Isso, se o Thiago Nunes chegar a perder a decisão no gauchão, o quanto pesa isso? Não, eu acho que vai pesar pouco, até porque o Thiago está há menos tempo ali que o Miguel, vem desenvolvendo o trabalho. O Grêmio sabe, o presidente já deixou claro isso, que o Grêmio está se reconstruindo, então vai ser compreensível se o Grêmio perder esse Grenal. Para a torcida pode não ser tanto, mas acredito que para o Thiago Nunes e para a direção ali não vai trazer muito abalo, não. E para o Miguel Ángel Ramírez? Porque o Miguel tinha uma pressão muito grande por conta desse jogo Always Ready e o jogo com o Juventude. Os dois especificamente foram os que deixavam muita dúvida, e essa linha em que balança, isso deixava uma dúvida no torcedor do Inter. E principalmente porque o time não se encontrava. Agora me parece que o Inter chega um pouco mais tranquilo. Se vencer o gauchão é comemoração, se perder... Qual que é o peso disso tudo para o trabalho do Miguel? Não, eu acho que o Miguel, eventualmente, numa derrota do Inter, vai escancarar um pouquinho os defeitos que o Inter vem apresentando do meio para trás e talvez não esteja recebendo toda a atenção necessária. Então, numa derrota, eu acho que vai haver vamos prestar mais atenção na defesa. Porque é bom ressaltar que nessa questão de elogiar tanto o Inter, trazer elogios ao Grêmio, isso a gente está se limitando ao gauchão. Brasileiro vai ser outra questão. No brasileiro, sim, acredito que a parte defensiva do Inter ali vai daí mostrar o que precisa ser feito.
de ataque está bem servido, mas um bom ataque precisa de uma boa defesa. Precisa, ambos se complementam. Nós vamos passar a semana inteira aí falando sobre o Grenal, que vai decidir o Campeonato Gaúcho. O primeiro acontece nesse final de semana, próximo dia 16, e depois do dia 23, na Arena, o segundo jogo. Um Grenal que vai definir algumas coisas, ou dar o rumo diferente, quem sabe, para alguma das duas equipes. E tem o Campeonato Brasileiro, que já começa aí no final do mês. Tem que estar bem preparado. E a perna já começou a... Não, isso aí é um lado que chama atenção também, né? Tem toda... Agora estamos aí ao que? Menos de um mês para iniciar o Campeonato Brasileiro. Tanto o Grêmio quanto o Inter, eles já vêm numa rotina aí de viagens, de jogos difíceis. Então, vai entrar no campeonato já com os jogadores com certo desgaste, alguns já precisando de recuperação. Vai ser um ano bastante complicado, eu acredito, mais para o Grêmio do que para o Inter. Vamos ver. O Grêmio também está passando por essa adaptação física. Um Grêmio que sofreu muito na última temporada com jogadores que, segundo tempo, praticamente estavam esgotados. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Ipiranga, que o Ipiranga também volta para a disputa do Campeonato Brasileiro, Série C, no final do mês. Retornou aos trabalhos. O que começa a ser desenvolvido a partir de agora, Alan? Porque é preciso esquecer o que foi o Gauchão. Teve erro de arbitragem, fizemos tudo que deu, mas infelizmente a classificação não veio. Agora é outro campeonato, são 18 rodadas, é bem diferente um campeonato brasileiro para um campeonato estadual. O que dá para dizer sobre essa preparação e o que vai ter que ser feito pelo Júnior Rocha? Eu acho que o Ipiranga ali, ele teve um tempinho agora para botar a casa em ordem, focar a cabeça dos jogadores, treinar, melhorar o entrosamento, passa a régua na Copa do Brasil, passa a régua no Gauchão e começa do zero a partir de agora. Pelo que eu vi ali, o Ipiranga anunciou uma nova contratação hoje de um atacante, então isso é importante. O Ipiranga vai precisar de peça de reposição nesse campeonato longo aí, que também vai ser desgastante, mas eu vejo o Ipiranga ali com total condição de fazer uma ótima competição. Eu também, eu concordo contigo, pelo que foi visto até mesmo no ano passado, porque o Ipiranga se manteve em um termo que o pessoal comenta muito, que é a tal da espinha dorsal. Isso faz todo sentido. O Ipiranga mantém um grupo de jogadores, um jogador que sai, que fica, que entra, mas a maior totalidade ela permaneceu em um trabalho que foi muito semelhante ao do último. O novo treinador chega, sim, mas não é uma mudança drástica, é uma adaptação gradual. E isso faz com que o Ipiranga chegue bem para o Campeonato Brasileiro Série C. É bom lembrar que das últimas duas vezes que o Ipiranga quase subiu, esse ano o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. Alan, nós já vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Eu quero passar sobre esse novo reforço, Luiz Soares, jogador de 29 anos, não é um jogador novo, mas é um jogador que tem passagens por Atlético Goianiense, Ferroviária, Boa Vista do Rio de Janeiro, foi destaque do Aimoré. É um jogador que vai cumprir a necessidade, porque perdemos o ponta-direita Caprini, um excepcional jogador, um jogador que vai fazer muita falta para o Ipiranga, mas pelo menos a direção foi inteligente. Eu tenho uma necessidade, eu vou atendê-la, antes mesmo até de começar o campeonato. Eles foram muito inteligentes. 3 semanas nós temos ainda para o início da Série C, e já trazem o cara para começar a se adaptar junto com o grupo de atletas, e essa preparação, que imagino que vai ser bem intensa, porque o técnico Júnior Rocha é um cara que gosta desse tipo de treinamento mais intenso, e dentro de campo isso exige um trabalho um pouco melhor, mais adequado. Não, veio no momento certo esse atacante. Eu até acredito que o Ipiranga deve estar tentando aí a contratação de alguém na defesa. Até tentei tirar alguma coisa do presidente do clube, ele não me deu retorno, então vamos aguardar aí as novidades. Mas o trabalho que está sendo feito, eu acredito que ali o Júnior sabe, não é novidade para ele essa Série C. O Ipiranga vem crescendo pouco a pouco nessas disputas aí, e acredito que talvez esse ano aí seja o ano da Série B. Tu acha que tu está levando fé nesse... Tenho fé, sim.
Eu vi o confronto que o Ipiranga fez com o Grêmio, o confronto que o Ipiranga fez com o Inter. Obviamente, acabou derrotado, mas assim, deu trabalho. Então, isso vale muito numa Série C ali. Eu acho que tem dois pontos muito interessantes que nós falamos sobre o início do Campeonato Brasileiro, sobre esse desgaste físico. Se nós estamos falando isso de um time Série A, por exemplo, o Grêmio, que tem essa dificuldade para repor no mesmo nível quando um jogador acaba se lesionando, nós estamos falando aqui de um Campeonato Brasileiro Série C que está compreendido com 18 rodadas e diferente do que foi o Gauchão, que tu consegue manter o time titular para repetir jogos, isso não vai poder acontecer em todos os jogos do Campeonato Brasileiro Série C, porque além de lesões, o time pode estar em um excelente preparo físico. O jogador pode se lesionar, tem a questão do jogador que acaba ficando pendurado, então isso vai ser uma coisa que vai ter que ser levada em consideração e dificulta, mas mesmo assim tu ainda acredita que o Ipiranga está no caminho. Não, estou no caminho certo, já estava antes, agora me parece aí melhorou ainda mais o caminho, mas o cuidado todo que eu acredito é dentro dessas lesões, dessas suspensões automáticas aí, é que elas não aconteçam lá no final, na reta final. Geralmente tu emenda ali os bons jogadores, os que trazem um bom resultado, força, e lá na frente ele acaba estourando e daí fica de fora na fase mais necessária. Eu acho que vai ter que saber dosar ali. Não, hoje sim, amanhã não, hoje sim, amanhã não. Tem que cuidar lá na frente. Vamos ver, tu acha que precisa vir mais alguém, pelo menos na defesa ou acho que sim. No ataque, e alguém para repor, caso venha surgir? Não, eu acredito que vai precisar sim peça de reposição, como já falei, eu acho que o Ipiranga está buscando essas peças aí, tem um bom elenco, mas não sei se é um elenco suficiente aí para aguentar esses 18 jogos e depois mais as outras fases. Esperamos que a classificação aconteça. Dessa vez, no Gauchão, foi o que eu falei aqui na sexta-feira. Quem sabe foi fechar essa janela aí para abrir uma grande porta aí para acesso à Série B, que mudaria bastante a história do Ipiranga. Não, exato. Vamos ver. Nós ficamos na espera aí por novas divulgações. O Atlântico jogou na sexta, amistoso com o Passo Fundo, acabou perdendo e joga já no próximo final de semana contra a Sueva em mais um clássico gaúcho. Complicado acompanhar essa Liga Nacional. Jogos bem distantes e o Atlântico tem mais uma missão no clássico, acabou perdendo o primeiro jogo. Não, pois perdeu o primeiro jogo, perdeu o amistoso, então o Atlântico não é alguma coisa assim que a gente tenha acompanhado tão, pelo menos da minha parte, não acompanho tão intensamente. Mas eu acho que essas derrotas aí trazem um pouquinho de preocupação, porque o Atlântico tem grandes desafios aí pela frente. Acho que é questão de ajeitar alguns componentes e o Atlântico consegue trazer um bom resultado aí. Vamos ver, vamos esperar o resultado desse clássico. E também do Grenal, final de semana, todos os caminhos nos levam a Porto Alegre. Alan, muito obrigado pela tua participação. Um abraço, Eric. Um abraço para quem esteve nos acompanhando e até a próxima.